Fala, Trailblazer! Tudo certinho por aí? Interessado em saber mais sobre backup de dados e DevOps? Esse episódio é totalmente para você. E antes da gente começar aqui com o nosso episódio, antes de eu apresentar quem de fato vai trazer conteúdo bem relevante para você, eu deixo um recadinho aqui dos nossos apoiadores. Flozon é a plataforma líder de DevOps e backup de dados, desenvolvida 100% em Salesforce para Salesforce. Com uma interface amigável, a Flozon acelera e otimiza seu processo de implantação, aumentando a produtividade dos desenvolvedores e administradores, mantendo segurança e estabilidade em Salesforce. Conheça mais em flozon.com. Gostou aí do recado dos nossos apoiadores? Pois bem, hoje são eles exatamente que estão vindo aqui falar conosco. Eu trouxe aqui o Gustavo da Flozon e o Jason, especialistas, tudo quanto em relação ao produto que a Flozon oferece, na verdade, os produtos que a Flozon oferece. Ele vai contar um pouquinho para nós aí qual que é a intenção hoje do episódio, o que eles vão mostrar de fato. Tem ferramentas de backup, ferramentas de migração de dados, ferramentas de DevOps, uma suíte bem completa de fato. Mas, Gu, primeiro de tudo, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. É um prazer tê-los aqui nessa participação especial. E conta aí pra gente, se apresenta primeiro, né? E conta pra gente qual que é a ideia do episódio de hoje. Bom, oi Guilherme, obrigado aí pela introdução. Eu com o Jason aqui. No episódio de hoje, vou falar um pouco antes de mim. Bom, eu sou o Gustavo, eu sou o diretor de soluções da América Latina, aqui na Flowson. A gente agora recentemente iniciou um projeto de expansão para a América Latina e eu estou liderando esse projeto. Então, no nosso episódio de hoje, a gente vai cobrir... Eu vou dar uma geral das nossas 3 ferramentas que a gente tem na App Exchange, mas vamos focar mais na nossa ferramenta de Release Management, que é auxiliar no DevOps de empresa com a parte de deploys e CI/CD em Salesforce. So I'm Jason Metzger, I'm a sales engineer. Usually I'm the technical point of contact throughout the sales process. So any use cases, technical questions, I'm usually that point of contact. Perfect. Thank you for introducing yourself. Gu, vamos lá? Vamos. Bom, pessoal, vou dar aqui um overview geral da nossa empresa e das nossas ferramentas. Como eu disse anteriormente, eu sou diretor de soluções Latinoamérica e nós temos o Jason, que é nosso Solution Engineer, que vai me ajudar na parte técnica, nossa ferramenta. A Flowson possui 3 aplicações na App Exchange. A Release Management, que eu digo que é o nosso carro-chefe, que é a ferramenta que vai auxiliar na parte de CI/CD para aplicações em Salesforce. Nós temos um diferencial que nós somos 100% nativos Salesforce, então a gente roda como um aplicativo dentro do seu ambiente Salesforce, a gente não precisa migrar entre AWS e volta para Salesforce, como muitas ferramentas do mercado. Também temos a Data Migrator, que é uma ferramenta de migração de dados entre orgs, também toda dentro de Salesforce. E temos uma terceira ferramenta chamada de Backup and Recovery, que é o único momento que a gente viu que fazia sentido sair da Salesforce, que a gente faz o backup na AWS do cliente. Então, se o cliente tem uma instância AWS, aí a gente sai da Salesforce e faz o backup lá. Ok? Vamos para a próxima. Eu quero dar uma geral da nossa situação hoje no mercado. A gente realmente não está muito conhecida no Brasil, mas nós estamos líder no mercado na parte, tanto na App Exchange, que o nosso rating está com mais de 200 avaliações, a grande maioria 5 estrelas, um pouco ali 4 estrelas, e na G2, que listou a gente como uma ferramenta top de CI/CD, incluindo fora Salesforce. Isso aqui eles deram uma análise geral, na parte de satisfação e facilidade de uso, suporte, e a gente ficou em número 1 na avaliação da G2. Bom, pessoal, a nossa ferramenta, após muita conversa com muito cliente, entendendo as principais dificuldades, principalmente para quem usa ChangeSet, a gente pode listar que eu diria que 95% das dificuldades são essas que estão apresentadas na tela. Parte de perfil, permissão, visibilidade entre o time e manter a sandbox sincronizadas. Essas são os principais desafios que a gente encontra no mercado e são essas que a gente veio resolver esses problemas. Então, o que é que a gente tem hoje em dia muito comum no mercado? Tem deploy para todo lado, todo desenvolvedor fazendo deploy, ninguém sabe como aquilo chegou na produção, ninguém consegue track aquele componente, e a gente quer deixar esse status
a sua sustentação e implantação em Salesforce. A gente quer funcionar como um hub, onde todos os deploys passem pela Flowson, assim a gente consegue track em tudo que foi deploy e fazer todas as permissões de quem pode deploy para onde, o que é que vai ser sobrescrito, o que é que não vai. A gente quer funcionar como um hub mesmo de implantação de Salesforce. O seu CI/CD, o seu DevOps é sempre passar por meio desse hub. Apesar da gente ser 100% Salesforce, a gente faz integração com os principais players do mercado. Então, basicamente, se tiver um API, a gente consegue fazer integração bilateral, Jira, GitHub. A gente tanto consegue escrever quanto ler o que escreve do lado e do outro. Como o Jira, você pode colocar um componente na nossa branch e mover ela, ou você pode mover no Jira e a gente vê ela movendo na Flowson, nosso Kanban board, nossa tela inicial. Também parte de teste de regressão, a gente faz integração com webhooks, com Selenium, Provar. E muito utilizado também que a gente vê VS Code e IntelliJ, que a gente também faz uma integração bem simples, onde você seleciona seu código, botão direito e enviar para a branch. A Flowson, ela tem também um sistema de treinamentos e certificações. Então, a cada 15 dias a gente tem um Tech Talk, que a gente sempre tenta cobrir um assunto relacionado a DevOps. Você pode acompanhar no nosso site qual é o assunto. Inclusive, geralmente ele é ministrado pelo Jason. E temos duas certificações. A Professional, que ela é mais um overview geral da DevOps, e a Expert, que aí sim é bem hands-on, você vai baixar um trial e você vai fazer um deploy utilizando a Flowson. E como o Trailhead, você vai conferindo as etapas até você ser aprovado na etapa final e ser certificado como Expert Flowson. Guilherme, essa tela eu gosto de mostrar para dizer que a gente já é um produto, especialmente fora do Brasil, que a gente já está lá desde 2014, então a gente vai de clientes de todas as indústrias. A gente tem um foco muito grande em segurança, a gente pelo fato de a gente ser 100% Salesforce, tem muitas, a parte de InfoSec que não permite a migração de metadata entre ambientes. Então, a gente vai de Federal Reserve, nos Estados Unidos, a Marinha, Visa. Então, a gente tem muitos clientes focados em segurança que a gente conseguiu, que são hoje clientes nossos. Então, a gente passou aí por uma boa questionário de segurança. Bom, agora eu vou falar um pouco das nossas especificações aqui. Esses são 6 itens que a gente veio resolver. São os itens que a gente acha que são meio que como diferenciais, Flowson, e o que é que o pessoal espera que a gente resolva. Eu vou perder um tempinho a mais nessa primeira, na parte de sincronia de branches. A gente sabe que é um problema grande em Salesforce, quem está na produção geralmente não está alinhado com o que está em dev. Então, na Flowson, a gente tem uma boa prática de ter sempre uma história para cada branch. O que seria isso? Vamos supor que você tem um sprint com 20 histórias, e 3 desenvolvedores fazendo esse sprint. Então, sempre que o Dev 1 terminou a história dele, ele pega aqueles componentes únicos e manda para uma branch, que ele cria uma branch com o nome daquela história, vamos dizer, história A, e ele pega aqueles componentes e manda para a branch história A. Terminou a história 2, pega só aqueles componentes, manda para a história 2, e assim vai. E ao final do seu sprint, você vai ter 20 branches. Normalmente, isso é boas práticas que a gente recomenda, depende de cada usuário, e a gente recomenda essas 20 branches, você junta na branch de integração. Você cria uma branch nova, com o nome branch sprint semana 10, se for o caso, e essa branch, você em vez de ficar jogando 20 branches para teste, para produção, é apenas uma branch única, onde você manda para teste, para produção, e ao mesmo tempo você manda ela de volta para os seus devs, mantendo todo mundo sincronizado. Então, sempre ao final de um sprint, a gente manda essa branch de integração para teste de produção de volta para os seus devs e ele começa o próximo sprint, todo mundo com a história nova. Mas se você não quiser perder esses 15 dias de um sprint e você já quiser começar, vamos dizer que o Dev 2 quer começar uma outra história antes do final do sprint. Ele pode a qualquer momento comparar a org dele com os outros devs, com as histórias que já estão feitas em branches ou com algum teste com produção. Então, ele já pode estar criando história do próximo sprint e comparando o que ele tem
com qualquer org ou qualquer branch que esteja listada na Flowson. Assim você consegue estar sempre, você evita muita mudança na hora de deploy. Então, nosso deploy é para ser bem rápido, porque você, ao longo do sprint, você vai sempre comparando e vendo se vai dar algum problema mais na frente ou não. Um outro item, a Salesforce, a gente consegue entender o XML. Então, a gente evita aquele problema que tem no Git de falso conflito, que o Git ele tem que estar linha 100 com linha 100 para não ser um conflito. A gente consegue organizar no back-end e ver se tiver Uruguai na linha 100 e Uruguai na linha 90, a gente vê que isso não é um conflito. A gente consegue organizar e você vê lado a lado, na parte de comparação, você vê lado a lado o que realmente é um conflito e o que não é. Isso aqui você está vendo aqui são 4 itens em um pick list, mas se forem 10 pick list com 10 itens cada pick list, são 100. Então já dá aí uns 10, 15 minutos aí do dev tendo esse trabalho de passar de linha a linha para entender o que é um conflito e o que não é. Novamente, isso a gente consegue porque a gente é uma tecnologia depois do Git. A gente consegue entender o XML. A gente tem controles de qualidade que podem ser utilizados ou não, tais como pull request, perfil, quem pode aprovar cada deploy e análise de código. A gente vem com o Apex PMD de fábrica, que você pode rodar ou não pode rodar. Toda essa parte aqui, elas são optativas, depende, novamente, de cada cliente, quantos controles de teste ele quer ter. A gente sabe que as empresas em Salesforce têm um problema grande hoje em dia, e está muita troca de devs, de funcionários, então nossa interface ela é bem amigável. Basicamente, se você conhece Salesforce, você vai ficar com 1 a 2 horas treinando na ferramenta, você já está apto a estar utilizando boa parte das nossas ferramentas. Então, isso aqui é a nossa interface, bem amigável. A gente tem uma auditoria, governança e auditoria, então, de 6 meses, a partir do dia que você instala Flowson na sua org, para trás, você consegue ir 6 meses e para frente, então, você tem para sempre. Então, quando você tiver Flowson, você consegue fazer auditoria em todos os componentes que já foram deploys utilizando Flowson. Quem fez o deploy, quando foi, se teve um pull request, quem aprovou o pull request. E essa nossa parte de governança e auditoria também permite fazer um pull request. Então, você pode fazer um pull request daqui a 3 meses e voltar para o dia de hoje, porque a gente faz um backup. Antes de cada deploy, a gente faz um backup e tem todo o histórico da sua org. E o último item que eu vou falar novamente é a parte de segurança. Então, isso aqui é um item que a gente bate bastante. LGPD agora o pessoal sabe como está pegando pesado, então dependendo da indústria, você tem que analisar se você pode estar mexendo essa metadata de um lado para o outro, entre 2 instâncias ou não pode. Toda a informação vai ficar no seu data center do Salesforce. Então, onde o seu Salesforce estiver hospedado, é onde a Flowson está hospedada. A gente não vai sair dali. Se a Salesforce passou nos requisitos de segurança da sua empresa, a Flowson vai passar nos requisitos de segurança, porque todas as certificações que a Salesforce tem, nós temos. Deixa eu fazer uma pergunta sobre essa declaração de 100% Salesforce. A parte de controle de versão, vocês utilizam Git? Como que é isso? Porque só para eu entender de fato onde que o meu metadado vai estar armazenado. Ele vai estar armazenado dentro do ambiente Salesforce mesmo? Não é lá no Git, por exemplo? Sim, quando você compra uma licença Flowson, a gente entrega junto uma org, que a gente recomenda que você deixe a Flowson nessa org, e toda a metadata vai estar em Salesforce. A gente não precisa de Git. Se uma empresa precisar de Git, por questões dela, a gente integra com Git. Mas todo o versionamento vai junto com essa licença Salesforce que você compra. Vai um repositório, vamos supor, incluso na licença. Um repositório Salesforce incluso na licença Flowson. Entendi. Então é opcional a questão de ter um controle de versão externo, mas vamos supor que eu não tenha essa peça na minha arquitetura, eu quero utilizar só o Flowson, eu consigo normalmente. Correto. Se você não utilizar Git ainda, não precisa ir para Git. Você pode continuar mantendo todo o seu processo em Salesforce. E a questão de PMD, na hora de rodar a análise estática do código, isso, se o cliente quiser implementar, aí tem que partir para fora, ou não?
Sim, se você quiser o Apex Media, você tem que ir para fora. Realmente são integrações optativas. Não tem milagre, né, Gu, também. Aí. Fica na Perfeito, AWS e tem muito o que a gente fazer. perfeito. Segue lá. Bom, pessoal, aqui a gente tem alguns estudos de caso de um cliente norte-americano que fez esse estudo de caso para a gente. Ele fez 1.100 deploys, 18 para produção, e conseguiu alguns números de melhorias utilizando Flowson. Então, a gente vê que, por exemplo, um deploy demorava em média 30 minutos, após a Flowson demora 10 minutos. Isso utilizando aquela que a gente falou no começo, você, ao longo do seu processo, você consegue ir vendo o que é que vai falhar ou não vai falhar. Então, você não precisa ficar indo deploy, volta, deploy, volta. E um outro item que é bem legal é a parte de produtividade. Esse mesmo cliente fez uma análise de economias. Então, com a equipe dele, uma equipe menor, ele consegue dar 34 mil por mês. E com a parte da equipe maior, é 305 mil por mês. Isso em horas de vai e volta. E podia estar trabalhando no outro projeto e estar atrasado naquele. Ou então, se você tiver muitas histórias para fazer um deploy, você tem problema em uma história e fica todo mundo atrasado, vai um engarrafamento de histórias. Então, se você utilizar a nossa estratégia de uma branch por história, não tem problema. Uma história deu problema, fica resolvendo aquela uma história e todas as outras histórias são deploy. Então, agora vamos pular para a nossa demo. Bom, Guilherme, aqui é a nossa tela inicial. É um Kanban board, é editável, aqui você bota quantos comandos você quiser, e cada item desse é uma branch que a gente considera como história, como a gente falou anteriormente. Então, aqui nosso Kanban board, nesse caso, nós temos 4 etapas para chegar até a produção. E você clicando aqui em cada branch, você consegue ter um resumo do que tem naquela branch. Nessa nossa história aqui, a gente tem 8 componentes, tem algum problema de qualidade de código. E a gente vai, então, vamos clicar nela para ver o que é que a gente tem nessa branch. Então, pronto, a gente tem aqui 6 componentes. E vamos aqui no nosso primeiro portão de qualidade, que a gente chama Gate, Quality Gate. Aqui o IPEX PMD, a gente está integrado, então já rodou o código que a gente pré-define. E clicando na aba de View Report, a gente já deixei aqui pré-salvo a parte do View Report. Pronto, o que é que a gente tem aqui? Ele me diz que tem 24 erros, dá uma visão geral dos erros que eu tenho, de todos esses 24. À medida que eu vou descendo, ele vai me dando mais detalhe de cada um desse erro, onde está cada erro. Então, isso aqui, novamente, é optativo, você pode rodar ou não rodar, aí depende de você. Voltando para a minha branch, a gente tem também a parte do pull request, onde o pull request optativo, você pode rodar um pull request daqui. Eu já fiz um login antes como Mary Jones e mandei um pull request para mim, pra gente. Então, quando você recebe um e-mail, que a Mary Jones me pediu um e-mail, você clica no link e vem direto para essa tela. Essa tela eu venho aqui em Review e tenho aqui os itens desse branch, o que é que eu tenho em cada um desses itens. O que está em amarelo são componentes que já existem no meu target. Então, é interessante você olhar, quem for aprovador do pull request olhar. E o que está em verde são itens novos. Teoricamente, no meu target não vai ter nenhum problema, porque são itens novos, não vai sobrescrever nenhum código. Para ver o detalhe, vamos clicar aqui no Layout. Pronto, aqui no Layout que eu estou vendo, do meu lado esquerdo é o meu Source, é a minha branch. Do meu lado direito é meu Target. O que ele está me falando aqui é o que está em vermelho vai ser perdido quando eu fizer esse deploy. E o que está em verde são componentes novos. Então, como revisor desse pull request, eu posso aprovar ou não aprovar esse pull request, mas se eu tiver uma dúvida por que esse item está faltando, você pode editar direto aqui. Cada linha dessa você pode fazer um comentário. Por favor, detalhar. Muito bom para code review, né, Gu? Muito bom para code review. Quando eu faço, por favor, detalhar, quem me pediu por request já recebe o e-mail que quando eu clicar já vem direto para essa linha e ela pode responder aqui, você faz um chat em cima de cada detalhe desse aqui. Então você consegue evitar, como o aprovador do pull request, você pode aprovar, reprovar ou inserir comentários em cada uma dessas etapas. Eu vou fechar aqui. Nesse caso aqui, vamos supor que eu vou reprovar.
E clicando aqui, eu já volto direto para aquela branch. Uma outra ferramenta que a gente tem aqui enquanto ainda está na branch. Na verdade, Guilherme, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Você pode estar se perguntando como eu cheguei com esses componentes na branch. Bom, esses componentes eles vieram da minha org Dev1. Então, o Dev1, como a gente falou, ele está trabalhando no sprint, terminou essa história. Aqui tem os snapshots que você cria ao longo quando você está trabalhando, você cria snapshots, ou então nessa parte de baixo, você pode fazer, como a gente fala, de snapshots automáticos. Então, você bota uma frequência, 15 minutos a 1 hora, 2 horas, e ele vai puxando cada componente novo ou modificado que existe na sua org. E depois você cria um snapshot bem rápido aqui, só os componentes que já estão aqui, e commit para uma branch. E uma branch, para criar uma branch, é realmente é 10 segundos para criar uma branch. Você new, dá um nome único, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dá um nome único, salvar, já vou ter uma branch limpa aqui, depois eu pego aqueles componentes que eu separei da minha org e mando para essa branch. Então, a gente colocou esses 2 componentes, mas você acha que está faltando um profile, você quer migrar também um perfil, você quer incluir um perfil nessa branch. Então, você não precisa criar uma nova branch para botar só o perfil. Você pode vir aqui nessa tab, Get Profile. E daqui você pode puxar um perfil que você acha que é interessante de colocar na branch. Vamos supor que eu quero migrar o perfil de admin. Vou botar aqui só o perfil, admin, Get Profile. Hugo, aí basicamente eu tenho que selecionar qual é a org e respectiva branch que está associada a essa org para eu colocar a mudança, certo? Correto, correto. Aqui o que ele está me perguntando é de qual org você quer pegar um perfil? Dev1. E a branch de onde eu vim, que foi essa branch aqui. Então, se tiver essa branch, eu quero botar na branch 8.3, eu quero botar o perfil de admin que está em Dev2, Dev1. Então, aqui você vê o histórico, surgiu aqui o perfil, pronto, você já está com o perfil junto com essa branch. Agora, toda a migração que você fizer, já está com esse perfil incluso. Por essa questão de perfil, Gu, tem alguma facilidade em comparar perfil, por exemplo, de ambientes, que a gente sabe que na prática, hoje, para quem faz deploy, principalmente sem uma ferramenta como a Fosso, é uma dificuldade muito grande, porque o perfil, de fato, é um metadado muito extenso, né? E tem alguns itens dentro do metadado que são obrigatórios, você sempre fazer o deploy, e tem itens que, de fato, você só vai fazer o deploy parcial com base no que você alterou. Tem alguma ferramenta para comparar perfil, alguma coisa do tipo? Sim, nós temos aqui essa tab de comparação. Eu posso te mostrar ela aqui, que eu já deixei ela pré-salva. O que é que eu tenho aqui nessa parte? Essa ferramenta, eu estou comparando perfil e permissões. Então, aqui você pode comparar entre branch, entre repositórios ou snapshots. Nesse caso aqui, eu peguei um snapshot do meu Dev2 e estou comparando com o snapshot do meu QA. Então, eu tenho aqui um perfil de admin nos dois lados. E aqui você consegue comparar os perfis, mas vamos dizer que eu não quero ver todas as linhas, é muito grande. Então, eu quero só ver as diferenças entre os perfis. E vamos supor que eu quero ver Field Permission. Pronto. Então, como a gente viu, amarelo são componentes diferentes. Então, ele está me dizendo que aqui no meu Dev2, essa é a condição do meu admin, e no meu QA, essa é a condição. Está vendo que tem diferenças? Um pode editar, o outro não pode. É isso que você quer, então você quer mover esse perfil do Dev2 para QA, sim ou não, você analisa aqui todos os itens, inclusive se for itens que só tem em um lado, ele bota em vermelho. Então ele está me dizendo que aqui ele não tem essa permissão, e aqui vai virar um problema se eu não puder perder essa autorização de editar e escrever. Essa é uma ferramenta só para comparação de perfil e permissão. Muito legal. Vou botar a minha branch aqui. Outra pergunta, Gu, todos os componentes já são Lightning Web Components? Sim. Sei que deve ter alguma Visual Force por alguma questão de restrição mesmo da própria plataforma Salesforce, mas
grande parte do que pode ser feito com a LWC já é LWC? Sim, sim. Isso aqui é uma tela, isso aqui é uma tela da Lightning Component. Vamos dizer que você não acha interessante por request, você vai em editar a página e apaga esse botão. Quer colocar em português, edita o texto que tem cada um. Isso aqui é uma tela por request. A gente tem empresas que gostam de colocar um chat para cada org, para ter alguma conversa, ou então cada branch você bota um chat, você pode editar e acrescentar um chat aqui. Então, assim, é toda editável essa página aqui, ela é uma página Light Component para você editar. Perfeito. E esse ambiente que você está mostrando, ele está simulando produção, teoricamente, né? E aí eu consigo ter várias sandbox conectadas à produção, né? Que são derivadas de produção. Aí automaticamente eu estou conectado com a Fossum também, correto? Correto. Eu vou mostrar um slidezinho que vai ficar mais fácil para você entender essa sua pergunta. Bom, é isso aqui o que a gente tem naquele ambiente. A gente tem a Flowsum rodando como um guarda-chuva ou como um hub, que a gente comentou antes, e eu conectei todas as minhas orgs na Flowsum. Então, de dev para produção ou dev para QA, ele vai subir e vai descer. Então, está todo mundo conectado aqui. Você pode conectar inúmeras orgs e criar inúmeras branches, mas sempre respeitando essa arquitetura. Outra pergunta, Gu, tem uma gestão de pipeline mesmo, igual você comentou, por exemplo, eu poderia conectar com o Gira, mas se eu quiser fazer esse gerenciamento interno, tem também alguma feature em relação a gerenciamento de backlog, user stories, essas coisas? Yeah, so Flowsum doesn't have its own release management tool. The reason for that, the tools out there now, they're phenomenal products. Jira, ServiceNow, Agile Accelerator, version 1, they're great. Why would we try and compete with them? And the reason we don't is because when customers come to us, they already have the requirements tool. They already have some tool in place, and they're not looking to really adopt a requirements tool. They have an issue with their CI/CD process. They're trying to really take advantage of and increase deployment velocity. So we just integrate with those tools. So like Gustavo showed where it says more right there, I have 3 integrations in that org. It should be ADO, ServiceNow, and Jira. Yeah, but we integrate with all those tools and they are bi-directional syncs. So you can always pull requirements in and attach them to a user story. In addition to that, you can report on it. So from a project management perspective, you can see, are there any bugs with that user story? Where does that user story sit? Who's approved that user story, for example? And then that bi-directional sync comes into play. Let's just say that Gustavo, in my pull request, he found a bug within my page layout. If he wanted to create a bug within Jira, he could do that right within Flowsum. So allowing the user to work out of one interface while still integrating with that requirements management tool. Perfect, pretty clear, thank you. Bom, Guilherme, voltando na nossa demo, até agora todas as ferramentas que eu mostrei elas são optativas. A parte de pull request, Apex PMD depende de cada empresa. Get profile depende do seu caso, se você precisar daquele profile ou não. E nossa próxima ferramenta é a Impact Analysis. Essa é uma ferramenta que eu diria que ela é quase que obrigatória. Você pode não rodar ela, mas é aqui que a gente consegue ver se vai ter sobrescrita de código ou não. Então, o que é que o Impact Analysis está falando? Ele me pergunta, essa é a minha branch, ele está me perguntando meu target. Eu quero mandar para Integrated Dev. Eu vou rodar uma análise de impacto. Esses segundinhos aí que fica rodando aí o que a gente está fazendo aqui, olhando de um lado e do outro e comparando. Tranquilo, não, faz sentido, né? Não é a jato, mas é muito rápido. Bom, a gente rodou aqui a análise de impacto. O que ele está me dizendo aqui é, dos meus 9 componentes, eu tenho 2 componentes que já são idênticos ao que tem no meu target, então não preciso me preocupar com isso, a gente não vai fazer deploy, ele comparou isso, são os mesmos componentes. E aqui ele está me dizendo que eu tenho 7 componentes que sim são diferentes. Então faz sentido você perder um tempo aqui antes de fazer esse seu deploy. Vamos pegar um primeiro aqui, esse workflow field. Aqui a gente está vendo que o que tem no meu target, lado direito, e o que tem no meu source, lado esquerdo.
mas vamos supor que eu não quero perder o que está aqui no meu target. Eu não quero perder essa linha, mas eu também não quero voltar no meu Salesforce e fazer uma nova branch por causa dessa linha que está faltando. Eu posso vir aqui, ele já copiou o que estava no meu target, copiou para a branch, então eu não vou mais perder aquela linha de descrição que estava aqui. Daqui eu salvo, resolvi um problema no meu Workflow Field Update. Isso é muito bacana, hein, Gu? Ajuda muito a vida do desenvolvedor, porque é muito comum, principalmente em empresas que não tenham um grau de governança muito maduro, então muitas vezes no ambiente que você está subindo a sua alteração, você já tem alguém que mexeu. E aí você precisaria pegar os dois metadados, fazer um único metadado para fazer o deploy. Muito interessante essa feature aí. Então aqui cada feature dessa você ganha 10, 15 minutos, 10, 15 minutos, ao longo de um sprint você vê aí quantas horas já foram salvas aí utilizando a ferramenta. O pouquinho do dia a dia por pessoa que está trabalhando é o que vai fazer a diferença. E faz diferença, acreditem em mim, pessoal. Esse trabalho aí, para quem é desenvolvedor e sabe do que eu estou falando, é bem árduo, né? Muitas vezes você investe muito mais tempo fazendo esse merge para poder subir o que você desenvolveu do que com o próprio desenvolvimento. É isso mesmo. Bom, Guilherme, eu vou mostrar aqui agora uma pick list, como você vê uma pick list, independente de como ele esteja escrito em cada um dos dois lados. Aqui o que a gente fez no back, a gente organizou cada linha, independente do que está do lado esquerdo ou está no seu target do lado direito, a gente organizou e foi fazendo o real, evitando qualquer falso conflito. Então a gente vê Arkansas, Arkansas, e você vai descendo e vê tudo organizado aqui, de linha a linha. Ele vê que está faltando um item aqui, você vê o que está faltando, então aqui você já pode tanto fazer o merge aqui e já jogar para o seu target, mas não interessa, eu vou fazer um deploy depois. Então, ponto, eu consigo ter aqui toda a história desse meu pick list organizado, que a gente conversou, organizando o XML. Então, deixa eu ver se eu entendi, Gu. Basicamente, aí você está no exemplo de um campo de lista de opções. E aí, por exemplo, a organização do metadado com os valores do campo pode estar diferente entre os dois ambientes, né? Eu posso ter uma ordenação diferente, ou seja, valores de um ambiente podem estar aqui em cima e valores no ambiente B podem estar aqui embaixo. Ele organiza essa forma para fazer a comparação e mostrar para o usuário, é isso? Correto, Guilherme. É isso mesmo que a gente Muito fez aqui. bacana também. Ok, e vamos ver uma outra comparação. Vamos pegar uma Plex Trigger. Então aqui eu quero mostrar que a gente consegue entrar no detalhe da linha. Não é só se está faltando uma linha ou que a gente chega no que está escrito na linha. Aqui a gente tem um after delete and delete no meu source que não tem no target. Então você quer manter só o after update, clicar aqui, ele já vai trocar todas as minhas condições por essa condição. E um outro item, aqui você pode tanto ver um trigger como um código, e você trabalhar como um código, você não quer apagar, você quer apagar o código, você manda o branco para cá e apaga o código. Ou não, eu quero saber por linha, tem algum linha que me interessa, um link que não interessa. Você clica em linhas, vem aqui e agora eu consigo trabalhar por linhas, o que é que me interessa, o que é que não me interessa nesse trigger. E aí, só um detalhe: quando eu faço essa alteração, tanto do lado esquerdo quanto do direito, eu não estou mudando o conteúdo do código em si, né? Eu estou mudando o metadado que está atrelado fica com aquela branch, que possivelmente vai subir para o meu ambiente, que é o target, certo? Eu não estou mudando. Vou dar um exemplo. Vamos supor que no target eu tinha uma linha a mais que eu não tenho na minha origem. Eu passei do lado direito para o lado esquerdo. Isso altera o meu código diretamente nesse ambiente de source ou ele só altera o metadado aí dentro da branch? Ele só altera na branch. Aqui você já saiu da org e está em nível de branch. Uma coisa que a Perfeito. gente também recomenda para isso é, se você fizer alterações aqui, depois pega essa branch, pack, promote para o seu dev para ele estar com a versão que passou para frente. Então aqui a gente está trabalhando em nível de branch só, já saiu da sua org de origem. Perfeito. Bom, aqui eu salvei o que me interessava, eu vou apertar um save e cancel para voltar para a minha branch.
Uma outra ferramenta que a gente tem é ver dependências. O que eu quero saber se tem dependências nessa minha branch ou não tem. Então, essa minha branch, ela tem que ver o que tinha em dev1. Qual seria a dependência que teria na dev1 de onde ela veio. Aqui, novamente, aqui a gente volta para a org para ver as dependências em nível de org. Eu não vou mexer na org, mas eu estou vendo na minha branch, esses componentes que estão na branch, o que é que tinha de dependência dele na org. Bom, aqui ele encontrou algumas dependências. Vamos pegar o layout, que tem 3 dependências. Aí vamos dizer que aqui eu esqueci de algum item desse que precisava estar na minha branch. Eu não vou querer que falhe. Dessa tela mesmo eu posso escolher um item, create snapshot. Então daqui eu já consigo puxar essa dependência que estava lá na minha source, na minha ordem de origem, e colocar algum desses itens na minha branch, para mover para frente e não falhar. Ô, Gu, basicamente o que você está dizendo é, por exemplo, eu criei um campo novo num objeto conta. E aí eu estou subindo um layout que eu adicionei esse campo também. Se por alguma razão eu esqueci de colocar o campo no pacote, ele alerta como uma dependência que Correto. faltou. Aqui ele ainda não está alertando, aqui ele está me dizendo só, essas são as dependências que tem. Você está com tudo na sua branch, ele vai alertar no outra etapa, mas aqui ele me disse, Entendi. e se tiver faltando, eu posso vir aqui, create snapshot e trago esse campo para minha branch. Aqui nesse caso a gente não vai estar faltando nada. Eu vou voltar. E minha última ferramenta que eu quero mostrar antes da gente fazer um deploy, que é o Deployment Analyzer. Aí aqui sim ele realmente vai me dizer os erros que vão ter nesse meu deploy. Então na análise de impacto eu vi o que pode ser sobrescrito, não é um erro, é uma sobrescrita de código. Aquele outro, no View Dependence, eu vi as dependências da minha branch. E aqui agora ele está perguntando qual é o seu target dessa branch e vamos ver o que acontece se eu fizer o deploy. Ele não espera eu fazer o deploy, pegar a falha, né, que é o Salesforce, ele dá ali umas 5 falhas, você voltar e corrigir. Daqui eu já consigo ver quais são as falhas que eu vou ter. Então aqui, mesma coisa, ele estava conferindo minha target, agora ele está comparando o que vai acontecer. Já viu aqui, ele está dizendo que vai dar um erro, está faltando um componente, que é exatamente o componente de referência. Dessa tela aqui eu posso... Aqui tem um detalhe do erro, um detalhe um pouco mais detalhado do que o Salesforce lhe dá. Daqui eu posso tanto daqui remover a referência, como se eu acho que essa referência é interessante para mim, eu posso puxar ela daqui também e get components. Se não quiser, mas nesse caso aqui eu digo que essa referência não é importante para esse meu deploy, então daqui eu vou só remover a referência. Pronto, o componente foi removido. Como diríamos aqui, mamão com açúcar. Ele já dá o erro para você e pergunta se você quer adicionar ou remover. Muito legal. Eu já corrige aqui algum erro que você venha a ter. Bom, agora já rodamos a nossa ferramenta de Deployment Analyze, a gente já tem quase certeza que esse deploy não vai falhar. Você pode fazer o deploy de forma manual, validar o deploy, ou pode rodar um pipeline. Nossos pipelines são editáveis, então aqui eu vou mostrar um pipeline bem mais completo. Aqui o que a gente está fazendo, nós temos 8 steps, e do lado direito nós temos um flow desse pipeline. Então o que a gente está fazendo é validando para QA, passou, deploy para QA, passou no deploy, roda um webhook, e passou, já vai para a produção, mesmo nas etapas da produção. E caso aconteça uma falha em qualquer um desses momentos, ele já faz um rollback e volta ao seu... Vamos dizer que você falha no webhook, você não quer aquilo em produção ou em teste, já faz um rollback automático e para depois. Ou então ele vai até o final, deploy a produção, teve um webhook na produção, passou, parou e acabou esse pipeline. Okay? Nesse caso aqui, eu vou rodar um pipeline só para Integrated Dev, porque eu só fiz comparar com Integrated Dev. Então, eu tenho um pipeline já criado aqui. O que eu vou fazer nesse pipeline?
validar e deploy para Integrated Dev. O que a gente está fazendo agora aqui, backup, a gente está fazendo com um snapshot do seu target, que aqui é Integrated Dev. Estou fazendo o snapshot para que, se você quiser fazer um rollback, a gente já fez esse snapshot para você, você não precisa se preocupar em fazer um snapshot sempre que vai fazer um deploy. A gente automático, sempre antes do deploy, a gente tira o snapshot, para se você quiser fazer um rollback, ele está lá salvo no seu snapshot. Aqui você consegue acompanhar as etapas do seu pipeline. Então, ele está em progresso, ele está validando. E depois ele vai fazer um deploy. Vou dar uma atualizada. Consegue acompanhar a progressão em percentual se você abrir o registro ali ou não? Não. Não consigo. Porque eu consigo, no final, ele vai me dar umas etapas de sucesso ou erro. Aí eu consigo ver quais são sucesso ou erro. Perfeito. Mas é muito simples também, né? Se a pessoa abrir o setup do respectivo ambiente que ela está deployando esse pipeline, ela vai conseguir acompanhar lá nos pacotes. Você acompanhar os pacotes que já estão lá. Aqui é porque eu fico aperreado mesmo, fico apertando aqui no... É uma pessoa igual eu, não aguento esperar. Ô Gu, enquanto faz o deploy, deixa eu fazer uma pergunta sobre armazenamento dos dados em si. Como é uma ferramenta 100% nativa dentro do Salesforce, inclusive o repositório, tudo é armazenado ali dentro, tem alguma perspectiva ou tratativa em relação a alguma preocupação em relação à quantidade de dados que é armazenada ali dentro? Como é feita a gestão disso? Aí eu estou tentando abstrair um cenário em cujo é uma empresa que tem major release e tem outras esteiras ocorrendo ao mesmo tempo e, cara, isso vai gerando um monte de insumo ali dentro da plataforma. Como que os clientes têm que se preocupar em relação a isso? Certo. Quando você assina com a Flowson, a gente lhe entrega licenças e uma org. Então, essa org a gente recomenda que você use exclusivamente para Flowson. Então, você vai ter uma org só para rodar, só para esses metadados que tem na Flowson. A gente tem clientes com 5, 6 anos utilizando e não tiveram a questão de limite, não tiveram problema de limite. Todo o limite na org, a gente que se preocupa, se você não misturar com suas coisas da sua produção. Se você tratar em separados, não, que a minha org é só para Flowson, a gente toma conta do seu limite. Com o licenciamento, então o cliente já ganha essa org justamente para não ter essa preocupação. Exatamente. E em relação, então, se eu tenho mais de uma org, eu tenho integração. Como é feito o sincronismo desses dados que estão acontecendo por trás de forma visual? É API, é evento, sabe dizer? Bom, aqui você vai listar todas as orgs que você quer trabalhar utilizando o Flowson. Você lista seus devs, sua produção, seu QA. E quando você quiser listar uma nova org aqui, é basicamente em novo. Você dá um nome único para aquela org. Clicando em autorizar, ele vai me levar para aquela tela de login da Salesforce. Eu preciso só de um login de admin, usuário e senha. Então, aqui é só um link da sua org de produção de dev, do que for, para a grande org que a gente considera como uma org da Flowson. Ah, agora eu entendi. Então, basicamente, esse ambiente que você está me mostrando é o ambiente que vocês dariam para um cliente. Então, Correto. ele consegue pegar as informações, toda a questão de metadado que está num ambiente e no outro e fazer o gerenciamento aí dentro. Entendi. Então, é essa org que você mencionou que o cliente, se ele utilizar somente para fins de gestão de pipeline, CI/CD, DevOps, ele não vai ter preocupação porque isso fica a cargo de vocês. É isso, né? Correto. Perfeito. Isso mesmo. Agora tá bem claro. Para mim, eu tinha tido o entendimento que essa era a org de produção do cliente, cujo ele fazia toda a atividade de gestão de pipeline, e aí tinha um ambiente auxiliar que ficava responsável por trabalhar isso. Não, na verdade, é um ambiente específico, que inclusive pode ser um ambiente exclusivo de release management, né? Chegou a hora de fazer a questão de gestão de release, o cara de RM acessa aí e faz toda a gestão de pipeline. Correto. É isso mesmo, Guilherme. Você está certo. E tem alguma restrição em relação
licenciamento, para cada licença, acho que você deve mostrar um pouquinho a respeito de licenciamento depois, mas o acesso a esse ambiente condiz a quantidade de licenciamento que eles têm com vocês, é isso? A nossa licença, ela funciona por usuário, por ano. O que é que a gente considera usuário? A gente recomenda que quem estiver trabalhando com metadata, quem estiver desenvolvendo ou ser release manager, a sua equipe de desenvolvimento, que todo mundo tenha uma licença para trabalhar. Se você ficar 2 pessoas utilizando uma licença, tem um problema de que pull request ou análise de código, você não sabe se aquilo foi você quem fez ou foi um outro dev quem fez. Pode virar uma confusão se você ficar 2 pessoas utilizando a mesma licença. Então, a gente recomenda, tocou em metadata, tem uma licença. E a gente trabalha com uma licença por usuário por ano. Mas é bem interessante esse modelo de trabalho de vocês, porque você acaba centralizando de fato, né? Então, mitiga um pouco essa questão, não que o problema está muito mais relacionado ao modelo de governança da empresa e ao sincronismo de diferentes squads para fazer as coisas acontecerem no mesmo tempo, do que ao uso da ferramenta em si. Mas se você manter um modelo centralizado numa única org, cujo todo mundo tem a mesma visibilidade, a chance das coisas acontecerem de uma maneira mais efetiva é muito maior, né? Correto. E o que a gente faz, vamos lá, na produção, você pode colocar, tem 2 controles aqui que você faz, a primeira parte de auditoria, onde você tem todo a histórico de todos os metadados que já foi deploy para aquela org. E nós temos uma outra de permissão das orgs, ou seja, aqui você pode dar o nível de permissão para cada usuário. Se sua empresa tiver só um release manager, você dá um release manager para a licença de release manager para aquele usuário. E os outros você vê o que é que você acha que é interessante ter. Vamos supor que você quer que todos os seus devs podem validar contra a produção, mas não podem deploy. Você dá uma licença de validate only. E novamente, sendo Salesforce, isso é editável. A gente vem com essas licenças de fábrica, mas você tem uma condição especial na sua empresa e você quer dar um outro tipo de licença, você pode criar licenças e listar elas aqui. Bom, Guilherme, aqui que a gente já viu as permissões da org, vamos voltar para aquele deploy que veio da branch, para o nosso integrated dev. Temos aqui o sucesso na validação, depois um sucesso no deploy. Pronto, então, aquela branch agora está no meu integrated dev. Mas vamos supor que quando chegou o integrated dev, você me diz que a minha parte do meu responsável pelo QA diz que o layout está horrível, está cheio de erro de português, botão fora do lugar. Eles têm que desfazer esse deploy. Então, a gente tem uma maneira bem fácil de fazer rollback. Basicamente, vocês vêm, clicam no rollback. O que ele está me perguntando aqui, o target desse meu rollback. Então, o target é integrated dev. E dessa branch, eu só tenho um deploy para elas. Se fosse uma branch que eu tivesse feito 2, 3 deploys, eu ia ter uma lista de deploys. Aqui, como eu só tenho um, eu posso fazer tanto um rollback full, com todos os componentes, ou eu posso dizer que eu só quero fazer meu rollback, meu layout, porque o resto não me interessa. Nesse caso, vamos fazer um rollback full, tem muita coisa para ajeitar, de volta na branch. Rollback. O que a gente está fazendo aqui, a gente consegue vir na parte de detalhes e acompanhar que ela está em progresso, o rollback. Vai demorar aí 2, 3 minutinhos para fazer o rollback. O que a gente está fazendo é um novo deploy daquela versão anterior, deploy de novo o seu integrated dev. A gente tirou aquele backupzinho antes de deploy, está fazendo um novo deploy daquele backup agora, dessa vez. Então aqui você esperar. E, Guilherme, eu acho que a gente pode falar também um pouco da parte do repositório. Como eu te disse, a gente vem com um repositório nativo, Salesforce. Então, enquanto a gente está esperando esse rollback, deixa eu vir nessa outra tab e vou no meu repositório. Já tem no meu repositório, a gente consegue ver os componentes que eu tenho no repositório. Vou pegar o meu default. Pronto, aqui eu tenho todos os itens do repositório, inclusive a versão que eles estão aqui no meu repositório. Então, a gente começa com versão 1. À medida que eu vou deploying aquele novo componente mais outra vez, a gente vai fazendo controle de versão de cada componente do repositório.
Vai estar listado aqui todos os itens do seu repositório. Tem 2.000 itens nesse caso para esse repositório. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos supor que eu sou o cliente que contratou Fosun hoje. E aí eu vou conectar esse ambiente que vocês nos fornecem a um ambiente de produção. Eu tenho que criar uma primeira... Quando eu conecto o ambiente já de produção e já cria um repositório, como que é isso? Você pode fazer um deploy da sua produção para o nosso repositório, ou você pode começar do zero, mas vamos dizer, nesse seu caso, eu acho que seria o melhor a gente fazer um deploy geral do que você tem hoje para o nosso repositório e vai ter todo aqui, a partir daqui a gente conta com versão zero. Você também pode colocar seus próprios repositórios de Git, se você de algum outro repositório, na aba de settings aqui você consegue acrescentar seus repositórios existentes, se você não quiser modificar por alguma razão. Tá. E a conexão desse ambiente de vocês com os ambientes que eu conecto é REST API? Como que é? Yep. So it's API. So with that version, we do an OAuth token. We'll connect with an API. Guilherme, voltando aqui, vamos ver o status do nosso rollback. Sucesso. Pronto, aqui a gente pode dizer que aquela nossa integrated dev voltou para a versão anterior ao meu deploy. Eu acho que o último item que eu quero mostrar, a gente já vem com parte de dashboard somente para o seu DevOps, o CI/CD. Já deixei preloaded aqui. Então aqui a gente já vem com alguns relatórios já pré de fábrica, que a gente chama. Mas você pode criar, normalmente é Salesforce, você cria seus relatórios. Então aqui são alguns relatórios só para a sua parte de CI/CD, onde quem está fazendo mais pedido, quem está tendo mais falhas, quem está tendo mais aprovação, o tempo de cada deploy, o tempo de cada história. Você consegue fazer todo um tracking do seu desenvolvimento e sua sustentação de seus Salesforce. Você consegue acompanhar toda essa parte de relatórios de dashboards. Normalmente vem de fábrica, mas você pode criar seus novos também. O Gu, e muito legal essa parte de dashboard, painel, o que é esse swing lanes ali? Bom, Swim Lanes, Guilherme, é nosso Kanban board. Então aqui você consegue adicionar novas linhas. Aqui eu quero ver todos os meus Kanban boards. Aqui eu estou com quatro colunas no meu Kanban board e você pode criar novos ou apagar. Então, Swim Lanes tem as colunas do seu Kanban board, onde vai estar cada branch ao longo do seu processo. Que é mais ou menos a conexão daquele draft que você mostrou, aquele gráfico que você mostrou do pipeline mesmo, né? Correto. Então, o que eu vou mostrar aqui, o que a gente fez hoje, né, foi isso. O que a gente fez foi um dia na vida de um desenvolvedor utilizando o Flow. A gente tinha os componentes no Dev 1, criamos uma feature branch, fizemos o deploy para Integrated Dev, chegou a Integrated Dev, tinha um problema no layout, você quis para fazer o rollback, a gente fez esse deploy e voltou para cá. Então, foi essas etapas que a gente fez hoje. Tem algum metadado que é suportado pelo Metadata API de Salesforce, mas não suportado pela Fosun? Ou uma vez que eu tenho disponível o metadado, eu consigo fazer esse movimento entre ambientes utilizando Fosun? Não, a gente consegue deploy e voltar, a gente consegue todos os metadados, a gente não tem restrição de metadata. Se a Salesforce tiver o metadado disponível, vocês conseguem fazer. Isso. Perfeito. Tudo que está em Salesforce a gente consegue movimentar de um lado para o outro. Guilherme, a gente tem também a parte dos webhooks, que é interessante falar um pouco, onde aqui você lista seus webhooks, se você tiver provar Selenium, você lista seus webhooks e coloca eles no pipeline. A parte de pull request code review, você pode dizer onde você quer enforçar, só para o repositório, sempre no deployment, ou só em branches. Inclusive, você pode botar quais os componentes você quer que sejam obrigados a passar só com pull request ou não. E incluir seus próprios códigos do pull request. Então, você pode rodar código de pull request para dizer se está com falha ou não está com falha. Você quer dizer que eu posso ter um script em Apex que, a hora que eu executar uma pipeline, eu executo um trecho de código proprietário, é isso? Correto. Então, você pode ter seus próprios códigos para rodar sempre que você quer. Sempre que você fizer algum deploy, ou você pode fazer um agendamento de rodar aqueles códigos. Você quer todo dia da semana, no final do dia, 7 horas da noite, você quer rodar os seus códigos em todas as branches, você pode rodar. A parte de código a gente vem com os de fábrica, mas também você tiver seus próprios códigos, você pode acrescentar eles aqui.
Bem legal essa questão também de webhooks, né? Porque dá uma maior elasticidade, uma flexibilidade de você conectar ali, por exemplo, estava conectando Selenium para a parte de testes, né? Mas aquilo que for relevante para você de fato adicionar a sua esteira e você fazer parte do seu processo automatizado, isso é bem interessante também. Para você não ter que ficar vigiando o deploy. Então, você quer ir para a produção e falhou no webhook, num teste de regressão, já faz o rollback automático. Não tem que ficar ali olhando e atualizando, esperando falhar para aí você ir atrás de fazer o rollback. Já faz ali automático. E E como funciona? Desculpa, continua. isso aqui é nosso aplicativo. Então, ele fica aqui, fica rodando aqui, então, para ficar fácil entender, a gente é um aplicativo que está no seu esforço aqui nessa org que a gente vai provisionar para o cliente. Está aqui Flow, se você clicando aqui, você já vem para a nossa Home Tab. Questão de release, Gu, como que funciona a questão de release de vocês? A gente faz basicamente um release junto com a Salesforce. Sempre que a Salesforce faz um release, a gente normalmente tem um release na mesma época. Às vezes, se tiver algum pedido que esteja no nosso pipeline para ser alguma função nova, que a gente faz antes do release, está pronta, a gente faz um press release e lança só aquela funcionalidade nova ou alguma integração nova. Mas a gente tenta sempre manter junto com o Salesforce. Salesforce faz um release, a gente faz um release. Questão de suporte da ferramenta, como que funciona? Bom, Guilherme, isso é uma parte também muito boa nossa. O nosso CEO, nosso fundador, Girish, ele veio como da parte de CSM da Salesforce. Então, ele sabe da importância do CSM no mundo Salesforce, ele sabe que eles são um dos grandes destaques da Salesforce. A gente tem uma equipe muito boa de CSM, a gente tem uma diretoria muito boa, a gente está com mais de 100% de taxa de retenção, então, em média, a gente aumenta as licenças dos clientes ao longo do ano, acho que a gente está com 107% de taxa de retenção. E o cliente tem um ponto único de contato, um CSM, mas a gente tem uma equipe de engenheiros e arquitetos que, dependendo do caso, está complicado, não está conseguindo organizar o sistema de CI/CD dele, a gente senta, tem umas conversas com o nosso arquiteto, um pessoal muito bom, muito técnico, e a gente chega numa conclusão: isso aqui é a melhor, para esse caso de vocês, é isso aqui que a gente recomenda rodar. Então, a gente funciona muito parecido com o Salesforce, um ponto inicial, um ponto de contato com o CSM, mais uma equipe de arquitetos por trás, que se precisar escalar o assunto, a gente chama o pessoal de peso aí para ajudar. Bom, pessoal, a demo de hoje era isso. Eu sei que foi muita informação, foi muito clique, muitas etapas, mas a gente acha que é uma ferramenta simples. Você, com 1, 2 horas treinando nela, fazendo os deploy, você consegue entender a visão geral do que a gente faz e como funciona. Eu queria até, Guilherme, voltar aqui na parte de certificação para falar novamente um pouco daquele slide. A gente tem a cada 15 dias um Tech Talk, que a gente fala de DevOps. Às vezes é como uma Flow ajuda, às vezes é só um DevOps geral. E eu vou deixar, Guilherme, com vocês um cupom para o nosso nível Professional de certificado. Então, com esse cupom, você consegue se cadastrar no nosso site, fazer a certificação gratuita no nível Professional. E você passando a Professional, você fica habilitado a fazer a Expert. A Expert é bem hands-on, então vocês vão fazer um commit, um deploy, utilizando o Flowson e checando cada uma dessas etapas, que aí sim você vai estar como um expert na ferramenta e você vai entender os ganhos que você tem em comparação com o ChangeSet ou alguma outra ferramenta do mercado. Legal, Gus. Super agradecido aí pela consideração e deixar um cupom exclusivo aí para a galera do canal Salesforce Brasil. Então aproveitem aí, Trailblazer, conheçam essa ferramenta. Ela de fato não é porque ela é simples, né, visualmente falando, que ela não tem um valor agregado, ao contrário, só de você ter a iniciativa de sair para um change set, por uma ferramenta tão robusta que é a Fosun, que permite você gerenciar pipeline, permite fazer tudo aquilo que o Gu mostrou, é essencial que, adicionalmente à ferramenta, você também se qualifique. Então, super presente aí, tanto da Fosun quanto do canal Salesforce Brasil para vocês. Não deixem de assistir o webinário da Fosun, acho que é super relevante para você tomar um banho de loja, tomar um banho de contexto ali, porque para mim, que sou arquiteto e desenvolvedor, é muito fácil falar dessas terminologias aqui que o Gu mencionou,
mas talvez você seja uma pessoa que vai ter que trabalhar com o time de RM, de Release Management, né? Seja uma pessoa aí que foi inserida no ecossistema e vai ter que operacionalizar a questão de governança, talvez tem termos ali mais técnicos que acabam sendo mais complexos. Então, invistam o tempo de vocês, assistam o webinário para depois partir para a certificação, que é um passo importante também, né? Que a certificação, lembrando, ela comprova a experiência só vem através da prática. E falando de prática, Gu, tem ambiente para a galera conseguir de fato colocar a mão na massa e testar, que a gente consegue deixar aqui na descrição também? Sim, sim, Guilherme. A gente tem um trial, eu vou deixar o link com vocês também para você assinar um trial. No nosso trial você tem 30 dias para utilizar a Flow com todas as funcionalidades que a gente tem. Você pode, inclusive, conectar sua produção, conectar seu dev, criar branches e fazer deploys. Nosso trial ele é aberto, ele não tem restrição nenhuma. A restrição seria só o tempo. Então, eu vou deixar um link também para vocês criarem. Fica na App Exchange, Get a Trial, mas a gente vai deixar um link direitinho. Bom, pessoal, por hoje era isso, a nossa demo. Quem quiser entrar em contato por e-mail, meu e-mail é guchoa@flowsum.com. Então pode me encontrar no LinkedIn, Gustavo Shoa, Flowsum. Vai bater um papo sobre o assunto, sobre DevOps, CSD. Vou tirar alguma dúvida, se eu não souber, a gente tem um time aí forte para dar uma ajuda técnica para a gente. Agradeço o Guilherme ao tempo, à disposição aí. Nós que agradecemos, Gu. I want to thank you as well, Jason, for clarifying some technical questions here for us. Thank you, Jason. I hope to keep in touch with you soon. Galera do canal, Gu, muito obrigado aí pela oportunidade de também aprender muito com vocês sobre essa excelente ferramenta. Eu espero que você aí do outro lado, Trailblazer, que tenha tido a oportunidade de assistir esse vídeo, de fato, invista seu tempo, acesse os links que estão aqui embaixo para que você se qualifique. Conhecimento nunca é demais, principalmente conhecimento sobre um assunto tão relevante, que é a questão de DevOps. Então, não percam a oportunidade exclusiva aqui para o canal Salesforce Brasil. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like. Se você, por acaso, está assistindo o conteúdo e ainda não é inscrito, clica aqui no botão vermelho que está aparecendo para você de inscrever-se. Só dessa maneira a gente consegue entender o que de fato é conteúdo relevante para o próprio motor do YouTube propagar o nosso conhecimento sobre o nosso querido ecossistema Salesforce e ferramentas correlacionadas, né? E aí também, se você acredita que esse vídeo agregou para você de alguma forma, compartilhe em nossas redes sociais, será um prazer. A gente sempre aprende mais quando a gente compartilha conhecimento. E você compartilhar esse vídeo, de fato, é uma oportunidade, talvez, de você encontrar um colega que esteja com as mesmas dúvidas em comum que você clarificou através desse vídeo, e vocês conectem, né, e acabam gerando uma discussão. Então, compartilhe aí nas redes sociais, que eu tenho certeza que é mais um Tech Talk incrível para você. Eu e o pessoal da Flows, nós vamos ficando por aqui, e eu espero te ver aí em um próximo Tech Talk. Muito obrigado.